Quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Ó, bom dia. Bom dia, Jardim Buçocaba. Bom dia, Osasco. Bom dia, Zona Oeste da Grande São Paulo. Bom dia, Estado de São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, América do Sul. Bom dia, Hemisfério Sul. Bom dia, planeta Terra. Bom dia, Sistema Solar. Bom dia, Via Láctea. Bom dia, Universo. Bom dia, Multiverso. E bom dia, qualquer outra expansão que pudermos acreditar, imaginar ou comprovar, né? De preferência comprovar, né? É melhor, é mais justo. Isso, ainda bem que eu lembrei, já acendi o meu farolzinho. Hoje é dia 31, segunda-feira, 31 de julho de 2017. Estamos quase chegando na metade do inverno. Nas últimas semanas aí, tempo quente, temperatura bem amena e quente na tarde. Não chove, como normal nessa época. E claro que isso justifica um aumento da energia elétrica, já que temos a felicidade de ser abastecidos no Brasil em enorme maioria pela energia hidrelétrica, pela energia elétrica gerada por usinas hidrelétricas que dependem de rios, dependem de nível dos rios e que numa época de estiagem a vazão é menor e a geração da energia custa mais, é mais difícil. Mas é isso, né? Interessou para muita gente durante muito tempo. Ao que parece, continua interessando, porque não se investe em nada de energia alternativa para nada nesse Brasil. Seguimos. Fim de semana bem gostoso para variar. No sábado revi meu fofo sobrinho Ivan. Voltou da Suíça. Experiência maravilhosa na vida dele. Voltou com todo o carinho e inteligência que ele sempre teve. Mas também revi minha família, minha mãe, meus irmãos, minha cunhada, a Alicinha. E o Cauê se divertiu bastante com todo mundo. No domingo foi o dia em casa, mas nossa, que domingo produtivo. Não lembrava há tempos de ter tido um domingo tão produtivo. Rapaz, como faz bem pro nosso ego, né?
Acordei cedo, acordei com o pequenininho que tinha dormido cedo, então fui cuidar do carro. Aspirei o carro todo, dei uma boa limpada interna nele. O comando dos vidros e travas e tudo do meu lado ali, o comando central estava com um defeitinho. Eu resolvi abrir, dei uma limpada na plaquinha de circuito impresso interna, e ele começou a funcionar bem melhor. Que perigo isso aqui, deixa eu sair daqui, mano. Começou a funcionar bem melhor, fiquei muito orgulhoso. Depois ainda amarrei o escapamento, que uma das borrachinhas, um dos coxins, né, tinha soltado. Eu gosto de fazer essas coisas, gosto muito. E deixei o carro zeradinho. Aí fui comprar as frutinhas pra semana. Tudo do lado do meu amigão, meu querido filho. Que ele se apaixonou por uma manga. Pegou uma manga e não queria mais largar a manga. Quando eu devolvi a manga, houve choro, escândalo, houve dor sentida. Aí, ó, retorno às aulas é isso, ó. É Raposo cheia desde a entrada nela. Depois, sim, consegui encontrar um aparelho multiuso de barba e cabelo que eu estava paquerando há bastante tempo, e consegui encontrar uma outra marca. Eu queria um Philips, mas encontrei um outro que de marca boa também, e um terço do preço, né? E faz tudo o que o outro faz. Eu fiquei muito contente de ter achado. O que mais? No domingo fiz tudo isso. Almoçamos bacana lá com a patroa. Ele não tinha visto, eu tinha dado uma distraída, e aí ele deixou passar. Me parece motociclista profissional, então na maioria das vezes o motociclista profissional que anda devagar, ele é um cara normalmente que ele tem uma consciência mais bacana para pilotar, para os outros e tudo mais. Ele tem o sentido mais aguçado e mais aberto. Almoçamos, a mulher experimentou as benditas panelas de porcelana dela. Depois do almoço o fofinho dormiu, dei uma descansadinha também. E aproveitei para dar uma arrumada em algumas partes do meu guarda-roupa e acabei arrumando tudo. Juntei uma sacolona, mais uma sacolona de roupas para doar para os velhinhos. Tem um asilo ali pertinho de casa, eu sempre dou para lá. Ainda sobraram 2 jaquetas de capa de chuva. Aproveitei também, já deixei no GC, por isso que hoje está um pouquinho mais tarde aqui o vídeo, a conversinha nossa aqui. Então, cheguei em casa, tomei meu cafezinho agora de manhã e... sim, teve um jogão de bola, um super jogo de futebol. Corinthians e Flamengo. Jogo bonito pra caramba. Um erro clamoroso da arbitragem contra o Corinthians, anulando um gol mais do que legítimo, sim, inexplicável. Mas no segundo tempo também o Flamengo melhorou muito, 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 e por muita sorte, sorte pura, por muita sorte,
O Corinthians não perdeu a invencibilidade dele de 32 jogos completada ontem. Um jogão, 1-1 o jogo. E aí o time que podia se aproximar mais, que era o Grêmio, também empatou em casa, então, com o Santos, que é outro time bom também, muito bom. Então o campeonato seguiu a mesma coisa. O Corinthians ainda tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e ali, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, a cada rodada podem mudar de posição. Para o Corinthians perder a posição, ele teria que perder 3 rodadas seguidas e o adversário direto ganhar 3 rodadas seguidas. Parece uma bobeira, tal, mas não é fácil assim não. Mas é claro, aleatoriamente isso pode acontecer sim. O Corinthians está bem, conseguiu uma vantagem muito confortável no começo do campeonato e está se aproveitando bem disso também. Já é o fictício campeão do primeiro turno, não vale nada, não existe nenhuma premiação para isso, a não ser, acho que o Lance, né, o Diário Lance dá o título, dá um troféu simbólico de campeão do primeiro turno. Pareceu ali que 2 motociclistas se entreviram ali, mas não foi nada não. Não, é um carro preto fosco. Que medo. Mas pode ser que o meu tenha algum fosco logo. Logo eu digo no fim do ano, né? Tô pensando em colocar no teto um adesivo. Fica muito mais barato do que pintar. Um adesivo não sei se fosco, porque na verdade eu acho que teria que ser fosco, porque ele não é preto comum, é um preto metálico, um preto que de acordo com a luz ele fica meio cinza escuro, é perigoso. Colocar um preto normal vai ficar com 2 cores o carro, mas isso eu vou ver depois. Estou muito contente com o meu carrinho. Hoje, não sei porquê, mais uma, né? O carro foi muito mal cuidado, muito mal usado, né? No conceito de detalhes internos e tudo, né? Então, algumas coisas vão se ajustando aí, né? Eu tento com capricho minimizar aí os prejuízos. Mas hoje de manhã começou a surgir uma tal de avaria no sensor de combustível, e aí o ponteiro caiu e fica piscando como se tivesse vazio o tanque, mas não tá. Acho que dá para usar ainda essa semana, mas para o serviço eu vou tentar encontrar alguma coisa no Google que fale sobre isso. Às vezes é uma coisa simples, um fusível, alguma coisa fácil de resolver. Eu prefiro resolver eu do que pagar para resolverem. Mas se for necessário, a gente paga para resolverem, né? E vamos lá, vambora. Iniciar mais uma semana, essa semana um pouquinho mais chatinha. Agora, entre hoje e amanhã só que eu fecho os encargos, né? Essa motinha é bonitinha pra caramba. E a menina parece ser muito boa. Parece ser boa ciclista. Boa motociclista. Essa é uma motinha bonitinha. Ninjinha 250. Eu gosto. É outro estilo. Hoje eu tô mais pro... Minha paixão tá sendo café racer mesmo. E aí iniciamos mais essa semaninha. Produzindo, justificando o nosso ganha-pão. As coisas seguem num ritmo bom. Para melhorar mesmo, legal seria
entrei na frente do cara. Legal seria a esposa trabalhando, produzindo aí. A gente estaria um pouquinho mais confortável. Vamos ver o que vai rolar. Não preparei nada, não pensei em nada específico. Essas PCX tem esse problema, né? Esse retrovisor chato que esbarra em qualquer um. Agora ele te prendeu aí, PCX. Ele tentou passar por mais um carro, em vez de fazer essa manobrinha que eu fiz, que era a natural a se fazer. Então ele acabou se atrasando um pouquinho. Não preparei nada não. Tô até com a cabeça bem tranquila, tô nos últimos dias aí, talvez pela tensão que eu passei aí, com esse negócio do carro, com algumas inseguranças, incertezas. Quando vê as coisas se acalmarem um pouco, a gente cai um sentimento de gratidão, assim, um falso sentimento de que o mundo é justo, e não é. O mundo não tem obrigação de ser justo aos critérios éticos dos seres humanos. Esse é o problema. Bom tema, hein? Bom tema. O mundo é. As coisas são. Se isso é moral ou imoral, isso é uma questão do ser humano interpretar ou não. Vou te dar um exemplo. Você pode dizer que o mundo é perfeito, que a natureza trabalha em sincronia, e ela efetivamente trabalha. A natureza se equilibra, né? Se defende, se protege, também ataca, né? Num conceito diferente aí e tal, mas enfim. Mas isso não significa, é aquilo que eu estava falando outro dia sobre certo e moral, ou natural e moral, né? Quer tá certo ainda, ele tá nervosão, dá buzina pros outros, mas enfim, é isso, a velha mania de não se entender como parte do problema. Grandes males comportamentais do ser humano. Vamos lá. Eu gosto desse assunto. O fato de ser natural não significa que seja certo, ético ou moral. Dou um exemplo muito claro, muito claro. Na natureza, um animal irracional, ele só age por instinto. As escolhas dele são feitas pelo instinto, por um conceito não pensado. Não ter raciocínio significa você não planejar, você não entender o resultado da sua ação. Então você vai fazer aquilo que você sente que tem que fazer. E muito do que você sente que tem que fazer está gravado ali no seu código genético, né? No seu DNA. E aí, você diz tudo que está na natureza está correto, é ético, a gente tem que aceitar e é moralmente correto. E aí você consegue falar para mim que é moralmente correto um novo leão aparecer naquele grupo
disputar normalmente com o leão provavelmente mais velho e já mais fraco, e expulsá-lo daquele grupo e tomar suas fêmeas. Você vai falar para mim que é certo, moral e ético ele comer todos os filhotes, ele matar todos os filhotes que não eram dele? Normalmente tem 20, 30, ele passa uma noite matando os filhotes. Então, não há justificativa para um comportamento perto desse, em bases de entendimento humanas, de qualquer espécie, de qualquer sociedade específica. Pode já ter havido, mas a gente já superou isso. A questão é que tá lá, é natural, completamente natural, não interferido, não induzido. Isso é base comportamental deste animal, dessa espécie. E tá lá na natureza. E ele não planejou fazer isso. Não é esse animal que é um animal que teve um desvio de comportamento. Não, o comportamento é esse. E várias outras espécies de animais que cometem atitudes completamente disformes no conceito ético e moral. Então, muito cuidado ao pensar sobre essa perfeição da natureza. A natureza não tem que ser perfeita aos olhos do ser humano, ao modelo comportamental, ético, aos valores do ser humano. A natureza tem um valor específico, tem uma regra básica. A natureza tem um trabalho único chamado sobrevivência. E nem é da melhor forma possível. É da forma que tiver sucesso. Da forma que tiver sucesso. Então, assim, a diferença do ser humano para qualquer outro desses animais é justamente o fato de conseguir raciocinar, de conseguir entender a consequência de seus atos e de, principalmente, gerar valor aos seus atos, para que possa ter uma medição mais justa e talvez uma consequência mais amena de sofrimento para todos. Tá? Então, assim, isso não significa ser o ser humano o suprassumo da criação da natureza. Isso significa que, no momento, o ser humano atinge um grau de evolução intelectual capaz de dominar todos os campos do planeta, os campos do planeta, capaz de entender e capaz de garantir sua sobrevivência fora, aperfeiçoando e eliminando conceitos instintivos que podem prejudicá-lo. E essa é uma luta muito interessante quando a gente vê conflitos culturais, né? Certas civilizações, certos grupos humanos creem justamente no contrário. Creem que no comportamento mais natural possível, mais instintivo possível, é que se encontra a chave para garantir a continuidade, a sobrevivência. E é aí que eu discordo completamente. O raciocínio, a capacidade de pensar, medir consequências, a capacidade da empatia, de se colocar no lugar do outro, a capacidade de filantropia, ajudar sem a espera de uma recompensa, só o ser humano tem. E quando ele valoriza instintos, ele pode estar, mesmo não achando, ele pode estar agindo contra um princípio evolutivo básico do próprio ser humano, que o levou à capacidade de raciocinar.
Se você hoje alcançou a capacidade de entender como as coisas funcionam e principalmente de fechar um processo crítico de sofrimento, de desavença e de desigualdade, você tem que fazer isso em honra ao seu intelectual que alcançou esse patamar. É imoral o ser humano não eliminar o sofrimento dos seres humanos do mundo. É imoral, é incorreto, é não evolutivo. É justamente a contrapartida, é a valorização do instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência, o que ele faz com as demais espécies? Elas se extinguem. Até as espécies se modificam por conta do meio. O ser humano só é capaz de fazer isso de uma forma mais delicada, inteligente, mais equilibrada, mais pensada, mais justa, por sinal. Nossa, dá para ser mais justo que a natureza? Meu amigo, eu preciso matar os filhos do cara que não é o pai do pai dos filhos da minha mulher? Eu preciso explicar mais do que isso? E várias outras coisas. Um cachorro doméstico. Algumas cachorras dão à luz e comem os filhos. Não se explica, não se consegue explicar esse comportamento. É um desvio de comportamento? É. Mas é um desvio de comportamento irracional. Irracional. Racionalmente você não faz isso. Porque o racional vem apoiado em valores, por mínimos que sejam. Por mínimos que sejam. Tá? Então assim, eu continuo na mesma pegada, no mesmo conceito de que, independente de formações religiosas específicas, porque o que a gente esquece é de valorizar, de dar o devido valor aos conceitos religiosos, importantíssimos para a nossa evolução, para chegarmos aonde estamos, para desenvolvermos mais rapidamente sentidos de fraternidade. Caralho, mano! Porra, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Cara chato, mano. E enfim. Eu diria que assim, minha filosofia de adoração, ela é uma filosofia de adoração pura e não pessoalizada. Eu realmente adoro o ser humano, eu admiro o ser humano. Eu entendo que a capacidade que nós já demonstramos é linda, maravilhosa, é espetacular. O que nós somos capazes de fazer, o que indivíduos não privilegiados, mas com mais força de vontade, com mais determinação, com um uso mais claro da própria inteligência, o que indivíduos conseguiram fazer de diferente para nos proporcionar esses confortos que nós temos. Sabe? É a minha enorme admiração. Isso me coloca num patamar específico de que, sim, eu sou um humanista fervoroso, fervoroso. Isso não tira a minha capacidade de me decepcionar com o próprio ser humano, por saber justamente, talvez isso colabore, toda a capacidade que nós temos e a forma como a gente, em grande maioria, utiliza essa capacidade de forma errada, de forma que prejudica o nosso crescimento, prejudica o nosso desenvolvimento, prejudica
a velocidade do nosso crescimento. A gente já podia estar em outros patamares, mas acho até que sempre foi assim. E acho até que hoje em dia a gente muda conceitos mais rapidamente pela globalização cultural. Eu não vou falar, eu fiquei com vontade de dar um tapão no busão, mas adiantaria o quê? Eu ia assustar um passageiro que estivesse ali atrás. Só. O motorista ia dar risada da minha cara e ainda falar, olha, motoqueiro, tudo agressivo. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá. É isso que eu falo, sabe? Essas mínimas atitudes. Pensar nos outros, não custa nada fazer isso e assim por diante, entendeu? Mas eu ainda acredito, chegaremos. Com algumas coisas negativas, com outras positivas, à medida de um tempo específico, estaremos melhores, estamos melhores, sabe? A gente está sendo muito feliz na base, no que estamos produzindo. Acho que em maior termo do que as negatividades. Mas isso é só um pensamento otimista de alguém que está feliz com a vida. Na base temos muito a fazer. Muito a fazer. Bom dia e boa semana a todos.